Salve galera, o tema do vídeo de hoje é: o socialismo cresce? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, ele vai estar aparecendo aqui como QR Code durante todo o vídeo. Veja, gente, nos últimos tempos se popularizou muito na internet uma expressão que é: o socialismo cresce. Todo mundo vem usando isso e por aí vai. Tem inclusive muitos amigos meus, camaradas, pessoas que eu amo, que eu gosto de paixão, como o camarada Gustavo Gaio Fato, que usa essa expressão. E eu quero fazer um debate com vocês sobre o significado dessa expressão, socialismo cresce. Veja, socialismo cresce sim e não. Por que sim e não? Vamos fazer um debate aqui. Qual é a situação do marxismo no Brasil? O marxismo teve muita influência, muito peso no Brasil durante boa parte do século XX, e aí seja peso a partir do movimento comunista protagonizado pelo PCB, seja inclusive nos anos 80, mesmo com a decadência do PCB, um peso no próprio PT, no PRC, que era o partido, a organização do Genuíno e do Chico Mendes, por exemplo, e nas organizações trotskistas que cresciam bastante nos anos 80, ou até o PCdoB, que tinha ainda uma influência um pouco maior do que o PCB, ou tinha uma ala marxista, inclusive, no brizolismo, no PDT, nos anos 80, a parte dos anos 90, e por aí vai. O certo é que, com o fim da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim, com a contra-revolução neoliberal, com a vitória da FHC em 94 e por aí vai, grosso modo o marxismo ficou resumido no Brasil a meios acadêmicos. Grosso modo, era muito difícil você achar sindicatos que têm uma direção marxista, você achar associação de moradores, coletivos de cultura, movimentos negros, feministas, ambientalistas, LGBTs e por aí vai. A exceção disso foi, por exemplo, o MST. O MST nos anos 90, por exemplo, foi uma trincheira cultural e política de manutenção e divulgação das ideias marxistas com peso de massas muito importante, né? A partir do trabalho editorial do MST, de educação popular e por aí vai. Mas já a exceção do MST e alguns poucos exemplos localizados, sem expressão nacional, o marxismo no Brasil, a partir dos anos 90, virou basicamente tema de seminário acadêmico. Ponto. Tema de seminário acadêmico. E o que existia, inclusive, de influência marxista era muito mais uma influência marxista trotskista, em que a organização mais forte era o PSTU. Pois bem, isso se manteve durante boa parte dos últimos anos. Com exceção do marxismo trotskista, representado principalmente pelo PSTU, mas não só, no próprio PT você tem várias correntes trotskistas, mas a maior até era o PSTU. Até 2013, 2012, 2013, as correntes marxistas, leninistas, as tradições comunistas no Brasil eram praticamente inexistentes na política cotidiana, na política de massas do dia a dia, no movimento estudantil, no movimento sindical, no movimento comunitário, no movimento de cultura e por aí vai. Repito, o que existia eram exemplos localizados. Então, em uma cidade, você tinha um trabalho político muito bom de uma organização comunista X. Aí, em outra cidade, outra organização comunista tinha um trabalho de moradia muito bom. Em outra cidade, da organização comunista tem um trabalho de cultura muito bom. Mas nada disso com expressão com peso nacional. O que é que isso significa? A gente era, basicamente, até 2003, um ciclo de propaganda com influência marginal no debate de ideias do Brasil. O que é um ciclo de propaganda? É um conceito de Lenin que fala de um momento em que o marxismo, isso Lenin debatendo na Rússia no começo do século XX, né? Final do século XIX, começo do século XX, em que a teoria marxista ainda não se fundiu com o movimento operário, com os sindicatos, com a luta cotidiana por melhores salários, condições de trabalho, organização da classe trabalhadora e por aí vai. E aí as correntes marxistas eram basicamente presas a intelectuais, estudantes e trabalhadores da classe média, profissionais liberais, advogados e por aí vai, que era muito mais a distribuição de literatura marxista, debate de ideias marxistas, criação de jornal, mas sem peso, enraizamento de massas. Então esse é, grosso modo, o conceito de ciclo de propaganda do Lenin. A situação no Brasil, a gente era basicamente um ciclo de propaganda, mas um ciclo de propaganda irrelevante do ponto de vista nacional. Se você fosse pegar um recorte da esquerda brasileira, sim, tinha uma influência nos debates de esquerda. Mas, para o grosso da população brasileira, um ciclo de propaganda irrelevante. Essa era a situação. 2013 em diante, começa a ter um crescimento das organizações marxistas. E aí, veja,
Quando eu tô falando de organizações marxistas, eu não estou falando do PCdoB, que é grande, tem vários sindicatos, tem várias entidades estudantis, tem vários deputados, prefeitos, mas, gente, de verdade, o PCdoB não faz política marxista. O PCdoB não faz política comunista. O PCdoB é um partido liberal de esquerda e que alguns quadros têm uma política desenvolvimentista mais firme no discurso. Mas, sabe, você quer olhar a política do PCdoB, olhe para Pernambuco. O PCdoB foi vice-prefeito do Recife com Geraldo Júlio, foi vice-governo do estado com Paulo Câmara e foi parte nesses anos todinhos do governo do PSB em Recife e no governo do estado de Pernambuco. O que é que teve de marxismo? Para vocês terem uma ideia, só para argumentar rapidamente sobre isso. A gente teve 16 anos de governo do PSB aqui em Pernambuco com um protagonismo gigantesco do PCdoB nesse governo. Nunca foi feito um museu para as ligas camponesas. Sabe as ligas camponesas? Nasceram aqui em Pernambuco, no Engenho Galileia, em Vitória de Santo Antão. Em 16 anos de governo do PSB, com o protagonismo do PCdoB, e nos últimos anos de governo Paulo Câmara, com o PCdoB na vice com Luciana Santos, os caras não construíram um museu para as ligas camponesas. Para dizer assim, galera, as ligas camponesas nasceram aqui, que é um marco importante da luta pela terra, a reforma agrária, e um museu, que é um bagulho barato. Sabe, com 3, 4 milhões, você constrói um museu, o orçamento de Pernambuco é 44 bilhões por ano. Pronto. Acho que eu fechei o argumento, né? Aí, 2013 para cá, 2013 e 2012, a gente começou a crescer. E aí, esse processo se acelerou com a eleição de Bolsonaro. A eleição de Bolsonaro, porque se escancarou de maneira mais grotesca, mais brutal, a dominação burguesa, o elitismo, o racismo da burguesia brasileira, os desejos genocidas da classe dominante de exterminar nosso povo, essas veias ficaram mais abertas e o discurso comunista conseguiu circular mais fácil. E aí, vários comunistas que trabalhavam na internet, vários marxistas, explodiram. A Sabrina Fernandes foi um fenômeno de crescimento gigantesco entre 2018 e 2021. E aí, uma galera que estava na internet há muito tempo cresceu também. João Carvalho, Zamiliano, Humberto, eu, depois vem Gustavo Gaiofato, Ian. Nesse meio tempo, Laura Sabino, Chavoso da USP, Dimitra Vulcano, uma galera, as ideias marxistas começam a ganhar circulação cultural mais ampla, vários cantores, artistas, jornalistas, influencers começam a ter contato com o marxismo, a gente consegue coisas importantes. Por exemplo, Dom L, que é um dos maiores rappers da atualidade, Dom L foi pro Revolu Show, deu uma entrevista pra gente, e no Revolu Show, Dom L fala que, por exemplo, o álbum dele não teria existido sem o trabalho do Revolu Show e sem o meu trabalho. Tipo, pô, é Dom L, sabe? Um rapper de peso, um cara importante na cultura nacional, falando assim, ó, meu álbum RPA2 não teria saído sem o trabalho de vocês, dos marxistas e tal. Siba, um Veloso, cantor muito importante, figura emblemática da cultura pernambucana, também foi pro Revolu Show, deu entrevista pra gente falando que é comunista, que influência da gente, do nosso trabalho de divulgação. Então a gente conseguiu sair de um ciclo de propaganda irrelevante no conjunto da política nacional para um ciclo de propaganda relevante, mas pequeno, minoritário. E aí por que eu digo que a gente ainda está no estágio de ciclo de propaganda? Vamos lá, gente. Movimento Comunista Brasileiro, e aqui pensando em várias organizações, né? Pensando no PCB, pensando no P e organizações que não são nacionalizadas. O Movimento Comunista Brasileiro é protagonista no movimento sindical? Não. É protagonista no movimento estudantil? Não. É protagonista no movimento comunitário? Não. É protagonista no movimento feminista? Não. É protagonista no movimento negro? Não. É protagonista no movimento ambiental? Não. É protagonista no movimento de trabalhadores de luta pela educação? Não. É protagonista no movimento de trabalhadores de luta pela saúde? Não. Tipo assim, a gente não é protagonista, a gente não é força decisiva, a gente não é força dirigente em nenhuma frente de luta nesse país hoje. Em nenhuma frente de luta nesse país. Luta por moradia, luta pela terra, luta contra o racismo, luta contra o patriarcado, luta contra a LGBTfobia, movimento sindical, movimento comunitário, em nada a gente é protagonista. Em alguns espaços de militância, nós somos uma força relevante em que a posição dos comunistas tem peso no rumo da luta. Por exemplo, o movimento estudantil, especialmente das universidades públicas. Nós somos uma força relevante. Ou, por exemplo, no movimento de trabalhadores da saúde mental, né? O movimento da luta antimanicomial. Nós somos uma força relevante. Percebe? Mas, tirando essas exceções, a gente não é força protagonista em nenhuma frente de luta desse país.
Em nenhuma. A gente não é ator decisivo em nenhuma das frentes da luta de classes. A gente tem participação. E às vezes, a depender da conjuntura, a depender da pauta, uma participação que cresce, que é importante. Então, por exemplo, o papel das organizações comunistas agora na luta pela revogação do novo ensino médio tem sido um papel importantíssimo de impulsionar os atos, porque, por exemplo, a majoritária da UNE, né, PCdoB e companhia, não queria, no final do ano passado, defender a revogação do novo ensino médio. Foi importante a crítica dos comunistas, ir para cima e por aí vai. Mas veja, a gente não é protagonista em nada. É por isso que eu me incomodo com esse negócio, o socialismo cresce. Veja, sim, o socialismo cresce, mas a gente não pode ficar feliz. A gente não pode ficar feliz, porque a gente não é protagonista em nada. Veja, eu sou dirigente nacional do PCB, então eu não vou dar números aqui. Mas eu, como dirigente do PCB, eu sei os números de quantos sindicatos o PCB dirige no Brasil, eu sei os números de quantos sindicatos o PCR, a UP dirige no Brasil. Eu não vou dar números aqui. Mas se você juntar todos os partidos políticos marxistas, comunistas e os coletivos sindicais, não dá, no Brasil inteiro, 3 milhões de trabalhadores. Aliás, não dá nem 2, né? Vamos ser sinceros aqui. Sabe? Não dá. O movimento comunista consegue hoje, vamos lá, em São Paulo, o movimento comunista consegue hoje colocar 50 mil pessoas na rua num protesto, sozinho, a revelia do campo democrático popular, do campo do PT, do governismo, dizer assim, meu irmão, a gente vai pra rua e colocar a gente sozinho, 50 mil pessoas. Não consegue. Veja, existem situações que você tem uma organização comunista que é de massa, mas pequena. Que é o caso, por exemplo, do KKE na Grécia. O KKE na Grécia consegue, em Atenas, que é a capital, fazer um ato sozinho, a partir da PAMI, do movimento estudantil. A PAMI é a central sindical que o KKE dirige lá na Grécia. A partir da PAMI, do movimento estudantil, o KKE sozinho consegue colocar 30 mil pessoas na rua para um protesto. Sozinho. Isso daria equivalente, se você for fazer a proporção do tamanho Grécia-São Paulo, é como se a organização comunista sozinha colocasse 300 mil pessoas na rua em São Paulo. A gente consegue fazer isso? Não. Então a gente está no nível organizativo mais baixo que o KKE. O TKP, o Partido Comunista Russo, sozinho consegue mobilizar milhares de pessoas na Turquia. Agora, nos terremotos recentes que teve na Turquia, o TKP organizou uma das maiores redes de solidariedade do país. Um trabalho assim gigantesco, fabuloso. A gente consegue fazer isso no Brasil hoje? Não. E aí, veja, você que é militante de outra organização comunista, você pode pegar esse vídeo e dizer, minha organização consegue, minha organização tem ocupação, minha organização tem política de bairro. Não, veja, tudo certo, eu apoio muito a política da sua organização, fico muito feliz pela sua inserção, mas veja, nem a sua organização, nem nenhuma no Brasil consegue, por exemplo, numa capital, colocar proporcionalmente 2% da população da capital na rua para fazer um protesto. E aí, veja, gente, só dar um exemplo para vocês. Na eleição de 2022, agora, a candidatura do PCB aqui em Pernambuco, eu fui candidato a governo do estado, foi a mais votada do PCB no Brasil inteiro. Proporcionalmente. Porcentagem, sabe? A gente teve uma votação muito boa. Por exemplo, só em Recife a gente teve 14 mil votos. Só na capital. 14 mil votos. Isso é mais votos que o PCB teve no Rio de Janeiro inteiro, isso é mais votos que o PCB teve na Bahia, mais votos que o PCB teve em Minas e por aí vai. Massa, né? A candidatura do PCB mais bem votada proporcionalmente no Brasil. Muito bom, né? Pois é. A gente não alcançou nem 1% do eleitorado. E aí, claro, foi uma campanha politicamente muito foda, a gente conseguiu uma repercussão muito boa, não teve uma votação maior por causa desse debate de voto útil, porque teve muita pressão para votar na Marília Reis, para impedir que o Anderson Ferreira fosse para o segundo turno. Em outro contexto, teria sim uma votação maior, mas veja, gente, com todo respeito, a gente não teve nem 1% dos votos no estado, né? A gente teve muito mais de 1% em Recife, em Olinda, em Jaboatão, em várias cidades da região metropolitana. Mas, por exemplo, no estado de Pernambuco, a gente não teve nem 1% dos votos. Foi a candidatura mais bem votada do PCB no Brasil. Eu não fiz esse comparativo, mas eu acho que para governo do estado, inclusive, proporcionalmente ao número de eleitores, eu acho que a candidatura aqui em Pernambuco foi a mais bem votada do Brasil, comparando também com os candidatos da UP. Não tenho certeza absoluta desse número, mas eu acho que foi. Mas veja, é muito pouco. E aí, muito massa que em 2014 o PCB lançou candidato ao governo do estado em Pernambuco, a gente teve só 2.400 votos. Em 2014.
2 mil e tantos votos. Aí em 2022 a gente teve mais de 33 mil votos. Porra, cresceu pra caramba. A gente teve aqui em Pernambuco 3 vezes mais votos que o PSOL. Ótimo, mas tá muito aquém da realidade, pô. Tá muito aquém da realidade. A gente é muito amador ainda nas finanças, a gente é muito amador na comunicação, a gente é muito amador no movimento comunitário, a gente é muito amador no trabalho de massas, a gente precisa avançar muito na disciplina leninista, a gente precisa avançar muito na criação de um verdadeiro leninismo brasileiro, precisa avançar muito na formação de dirigentes, na formação de intelectuais, tirar da universidade esse papel de formar boa parte dos intelectuais das organizações comunistas, proletarizar, feminilizar e enegrecer a militância comunista e as lideranças e as figuras públicas comunistas. A gente está muito longe do ideal, pô. Veja, a Eletrobras foi privatizada e o ministro de Minas e Energia do Lula disse que a Eletrobras já foi privatizada e não tinha mais o que fazer. Tá aparecendo a notícia aqui. O movimento comunista hoje, que teve papel central na criação da Petrobras há mais de 50 anos atrás, o movimento comunista hoje consegue colocar 100 mil pessoas no Brasil inteiro para defender a Petrobras, se fizer um acordo, sei lá, PCB, UP e as organizações menores que não têm capilaridade nacional, a gente consegue sozinho colocar 100 mil pessoas na rua hoje? Não, pô. A gente consegue sozinho, enquanto movimento comunista, pautar uma proposta alternativa de política fiscal, a proposta horrível apresentada pelo Fernando Haddad, para fazer um contraponto na opinião pública sozinho, não consegue. Então veja, eu não nego que o movimento comunista no Brasil se fortaleceu nos últimos anos. Eu não nego que a gente passou a ser um ciclo de propaganda com a relevância no debate público, e uma relevância crescente nas esquerdas. Eu não nego que é muito massa a gente ir nas cidades fazer debate, fazer formação política e ter os espaços cheios. De 2019 para cá, eu fui em mais de 100 cidades. Eu fui em cidade que eu nem imaginei que tinha comunista, que tava o auditório cheio. Muito massa. A Sabrina fez isso, Humberto faz isso, João faz isso, Gustavo Gaiofato faz isso, Ian faz isso. Perfeito, gente. Há 10 anos atrás, ninguém ia ver palestra debate comunista, a não ser o povo do serviço social. Ia ver o Zé Paulo Neto e o Mariose falar, sabe? E a Yamamoto e Companhia Limitada. Hoje em dia, você vai em cidades norte a sul do Brasil, tem principalmente juventude, mas não só, muita gente querendo ver debate comunista, a gente vê auditório lotado, a gente vê sindicato lotado, a gente vê ocupação urbana e rural lotada. É massa, gente, mas a gente não é força decisiva na política brasileira. E aí, veja, eu tenho 33 anos, eu não quero essa conversa safada e cebosa. Não, tô construindo a revolução para as futuras gerações verem. Eu não vou ver a revolução, uma porra. Tipo assim, a gente não pode esperar, a gente não tem que ter de urgência histórica. A Eletrobras está sendo destruída, a Petrobras segue sendo desmontada, o PPI, a política de paridade de preços instituída pelo Michel Temer, ainda está vigente. O Haddad apresentou nova proposta de teto de gastos em vez de acabar com o teto de gastos. A gente não derrubou ainda o novo ensino médio. A gente não conseguiu coisas básicas e fundamentais ainda, como, por exemplo, retomar a Vale, mesmo depois da Vale destruir 2 cidades. Percebe? A gente não conseguiu erradicar o analfabetismo. A gente não conseguiu erradicar a fome no Brasil. A gente tem no Brasil 40 milhões de pessoas em trabalhos informais e mais de 8% de desemprego. A gente ainda tem no Brasil hoje 30 milhões de pessoas passando fome. E o debate sobre a reforma agrária está paralisado no Brasil. A gente tem no Brasil um bolsa banqueiro que todo ano a gente está pagando 500, 600 bilhões de juros da dívida pública. Rico no Brasil ainda não paga imposto. A gente não conseguiu fazer a democratização da mídia. Então, assim, tem tanta coisa, tem tanta luta, tem tanto para fazer que a gente não pode ficar só feliz com o crescimento que a gente teve, não. Muito massa que a gente cresceu nos últimos anos. Muito importante, e eu repito, eu sou parte desse processo. Poxa, qualquer pessoa. E aí isso não é um autoelogio por falta de humildade, não, gente. É verdade. Qualquer pessoa que falar da expansão das ideias marxistas nos últimos anos vai falar também do meu trabalho, gostando ou discordando. Percebe? Gostando ou desgostando, enfim. Mas veja, eu não estou feliz. É pouco. Eu quero muito mais. A gente tem vários problemas para corrigir. Sabe? A gente tem várias insuficiências graves. Eu lancei um vídeo, por exemplo, o desafio de entender o Brasil. Esse é um desafio teórico gigantesco que a gente não está resolvendo ainda. Eu lancei um vídeo também sobre o que é centralismo democrático. Está aparecendo aqui. A gente tem várias questões organizativas para resolver.
A gente precisa querer, lutar, ter disposição, disciplina, ânimo e sangue nos olhos para colocar como meta. E é meta aí, ó, gente, não vê com esse discurso safado que meta é coisa de ideologia liberal e empresarial, não. É meta. Comunista trabalha com meta. Quem criou meta, planejamento, foi a gente. Precisa ter como meta, nos próximos 4 anos, ser uma força política importante no cenário brasileiro. Importante estilo KKE. Assim, daqui a 4 anos, a gente vai ter, comparativamente, o peso que o KKE tem na Grécia, o movimento comunista vai ter no Brasil. Beleza. Daqui a 10 anos, a gente vai ser a força decisiva na política brasileira. A gente tem que estabelecer metas concretas, ousadas, e fazendo passo a passo e conquistando para a gente conseguir galgar um espaço de verdade. Para aí, a gente pode dizer que o socialismo cresce quando a gente estiver tomando tudo no movimento sindical, quando a gente estiver tomando tudo no movimento estudantil, quando a gente estiver bombando no movimento comunitário, no movimento de luta por moradia, no movimento de luta pela terra, no movimento cultural, no movimento negro. Aí sim, aí porra, caramba, o socialismo cresce. Dona Maria e seu Zé, que vende cachorro-quente, que é empregada doméstica, que é pedreiro, que é auxiliar de serviços gerais, que é ambulante, estão falando de luta de classes, estão falando de imperialismo, estão falando de revolução brasileira. Aí, porra, aí chegamos num patamar bom. Mas a gente tem sim que se orgulhar do que foi produzido, mas a gente não pode ficar feliz com o pouco que tem. É pouco. É muito pouco. E o futuro do Brasil é construído hoje. E é tudo para ontem. A gente não pode se contentar só com esse crescimento. A gente tem que ter um sentido de agonia histórica, de querer mais, avançar mais, porque a gente ainda avançou muito pouco para ser uma força decisiva na Revolução Brasileira. E eu repito, e eu odeio esse papo patético, ridículo de não estou lutando pela Revolução, mas não é para mim, para as futuras gerações, daqui a 100 anos, 200 anos, 100 anos, 200 anos, uma porra, pô, do jeito que a burguesia destruindo o país, daqui a 100 anos, não tem o que reconstruir, não tem base para construir uma Revolução Brasileira, a gente precisa lutar pela Revolução agora. A crise climática, a crise ambiental impõe desafios históricos gigantescos e a gente tem que avançar mais rápido. A gente tem que ser mais autocrítico e a gente tem que ser mais disciplinado e mais leninista. Para aí sim a gente chegar no grosso da classe trabalhadora, ser uma força decisiva e dizer para a burguesia, não, vai privatizar porra nenhuma, porque os comunistas têm força, têm poder para mobilizar sozinho, mesmo que o campo social-democrata, a social-democracia, o social-liberalismo não queira mobilizar, a gente vai mobilizar sozinho, e não só a gente vai impedir perda de direitos ou privatizações, a gente vai avançar em novas conquistas, como a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, sem redução de salário. Aí sim, a gente vai poder bater no peito e dizer assim, pô, o socialismo cresce e é de massas no Brasil. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.